Olá, olá, boa noite. Estamos aqui iniciando mais uma live, como toda semana. Faço uma live trazendo a mensagem da doutrina segundo o Espiritismo, mais a mensagem cristã. O cristianismo ele tem a cada dia que passa crescido no mundo e, obviamente, a doutrina espírita é totalmente baseada nos ensinamentos de Jesus, né? Jesus que é o nosso guia, Jesus que é o nosso mestre, Jesus que é o nosso modelo. Jesus é que, através da mensagem de Jesus, é que trazemos aqui também buscando interpretar um pouquinho da doutrina segundo o Espiritismo e levando aos nossos irmãos, nossas irmãs, tentando levar através desta mensagem, desta reflexão, através dos ensinamentos do Mestre, uma mensagem de paz, de esperança, de fraternidade. Eu vou fazer uma pequena leitura aqui antes de começarmos a palestra. Palestra não, na verdade uma reflexão. Eu não gosto de chamar muito de palestra, até porque é dentro do nosso pouco conhecimento, dentro da nossa expectativa de estar cumprindo uma tarefa de anunciar as boas novas, de anunciar a mensagem que Jesus nos deixou. Vou tomar uma aguinha aqui. Desde já quero agradecer a todos. Vocês podem estar estranhando porque eu fiz a barba, né? Mas desde já eu já quero agradecer todos aqueles que estão entrando e se puder compartilhar essa nossa live para outras pessoas, eu agradeço muito. Para aquelas pessoas que tenham simpatia pela doutrina espírita e para aquelas também que não têm, né? Outro dia eu estava fazendo aqui esta nossa live, aí entrou uma amiga aí e pôs assim: chuta que é macumba. Na verdade não é nada disso. Nós estamos... macumba primeiro é um instrumento musical, né, gente? Quanto às religiões afrodescendentes, candomblecistas, umbandistas, nós respeitamos e assim como respeitamos também os nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos católicos, os nossos irmãos muçulmanos, os nossos irmãos judeus. Nós não estamos aqui de maneira, os nossos irmãos budistas, nós não estamos aqui de maneira nenhuma para poder dizer que somos donos da verdade e de maneira nenhuma tentar também fazer com que as pessoas entendam essa doutrina de forma tal que ela venha a ser a única fonte e forma de salvação da humanidade. Pelo contrário, é um dos pilares da doutrina espírita, é a prática da caridade, outro pilar é a fé. O primeiro é a fé em Deus, né? A unicidade de Deus, e temos como princípio de nossa fé também, da doutrinária, a comunicação com os nossos irmãos que partiram para a espiritualidade. E é por isso que às vezes nos diferenciamos um pouco de outras religiões que não acreditam nisso. Não acredita, tem alguns conceitos e não sou aqui, nem estamos aqui, nem o Espiritismo quer que as pessoas aceitem sem uma experiência, sem um empirismo, na verdade, aquilo que nós já experimentamos, aquilo que aceitamos e aquilo que convivemos no nosso dia a dia, que é justamente essa facilidade de podermos estar compreendendo
né? Não é nem facilidade, é a compreensão da existência de uma vida futura. Então, vamos fazer uma pequena oração e depois vamos iniciar aqui. O nosso texto de hoje é Sede Perfeitos, né? É um texto bíblico de Mateus e que está no Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui, né? Vou mostrar para vocês, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado pelo nosso irmão Kardec. Então a mensagem vou ler pequeno uma mensagem que diz o seguinte: ninguém morre. Não reclames da terra, os seres que partiram. Olha a planta que volta, na semente a morrer. Chora de vez que o pranto purifica a visão. No entanto, continua agindo para o bem. Lágrima sem revolta é orvalho de esperança. Do nosso irmão Emmanuel. Querido Deus, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui, compartilhando com os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas, esta doutrina, esta reflexão segundo o Espiritismo. Sabemos, ó Pai, das nossas limitações, que não somos nenhum expert sobre o assunto, mas buscamos, ó Pai, através do estudo, da meditação diária, buscar a compreensão desta doutrina maravilhosa. Pedimos aos nossos irmãos que estão acompanhando, as nossas irmãs, as pessoas em geral que acompanham esta live, que sinta no coração, que preste bem atenção, para que a gente possa, através desta sinergia, levarmos não a verdade, mas levarmos um pouco do conhecimento e daquilo que Jesus nos deixou como legado, nos deixou como orientação, para que a gente possa, também através dos nossos irmãos da espiritualidade, sentir a presença maravilhosa do Mestre Jesus. Que assim seja. Gente, sede perfeitos como o Pai o é. Seria talvez não digo nenhum atrevimento, mas seria talvez uma grande, seria inadmissível querermos ser de acordo com Deus. Somos humanos, embora em espíritos, somos falhos. Mas quando Jesus fez esta analogia e esta comparação, ele quis dizer que nós somos capazes de melhorar e muito nesta trajetória terrestre. E através desta melhoria, buscarmos não a perfeição total, mas buscarmos formas, através daquilo que Cristo nos ensinou, para melhorarmos o nosso grau de evolução, melhorarmos a nossa situação espiritual e melhorarmos também aqui no plano terrestre. O Evangelho, no capítulo 5 de Mateus, versículo 44, 46 e 48, ele nos de forma clara qual era e qual é o objetivo de Jesus quando ele fala nessa perfeição. Então vamos ler Mateus, vou pegar aqui o Evangelho, Mateus 5, ele está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está no capítulo, aqueles que têm a Bíblia, eu também tenho a minha aqui, não deixo a minha Bíblia de lado também não. No capítulo 5 de Mateus, versículo 44, 46 e 48. Então vamos fazer uma pequena leitura. Jesus disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se amardes apenas o que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem o mesmo? Se saudades apenas vossos irmãos, que fazeis mais que os outros?
os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeito, como vosso Pai Celestial é. Amigos e amigas, paremos para analisar tal palavra de Jesus segundo Mateus. Primeiro ele faz comparações que são extremamente, talvez nos nossos dias, falar de publicanos e falar de samaritanos e falar de pagãos, talvez seja assim numa visão, contextualizando para os nossos dias, nós precisamos trazer então, ultrapassar esses 2000 anos e trazer o que Jesus queria dizer àquele povo naquele momento. Quando ele disse: que recompensa tereis se cumprimentares apenas o que vos cumprimento? Se amardes apenas aqueles que vos amam? Os publicanos não fazem isso. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram uma casta judaica, e introduzido também alguns romanos, e esses judeus publicanos eram cobradores de impostos. Eram homens que faziam cobrança de imposto, e existia na verdade dois tipos de publicanos. Eram os publicanos que eram cobradores de impostos diretos, e eram os publicanos que mantinham a arrecadação dos judeus para o povo romano. Os publicanos eram certamente muito odiados pelo aquele povo. Por que eles eram? Porque os publicanos eles faziam cobranças, e cobranças excessivas àquela população ali judaica, aquela população sofrida, e eles arrecadavam então recursos para o povo, para o governo romano, que na visão judaica era um governo que era tirano, que explorava o povo, que não tinha a mínima piedade e compaixão para aquele povo. E existia no meio dos judeus muita raiva, palavra mais certa, muito ódio a essas pessoas, porque eles eram explorados e praticamente não recebia do governo romano nada a não ser a violência e a cobrança dos impostos, a exploração daquele governo que praticava a tirania ali. Os publicanos cobravam do povo, e o povo não suportava mais ver a cobrança desses publicanos. E como Jesus sabia do sentimento dos judeus, até porque Jesus era judeu e sua religião era o judaísmo, e como Jesus sabia desse sentimento negativo que tinha o povo judeu contra os publicanos, eles que praticavam arrecadação, cuidavam da renda do império, explorando o povo ali, Jesus então fez uma comparação, disse: olha, se você gosta somente dos que gostam de você, você é tanto quanto igual aos publicanos. Então os publicanos não valiam nada para os judeus, e Jesus disse: olha, se eles não valem nada para nós ou para os judeus, para a população, então amar somente, gostar somente de quem gosta da gente é um sentimento publicano, como outro sentimento qualquer. E mais na frente ele diz que os pagãos também faziam isso. Vamos lá? O que ele diz aqui dos pagãos? Se saudardes, se cumprimentar, apenas vossos irmãos, que fazeis mais do que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo?
Primeiro, o povo judeu era um povo muito religioso e continua sendo até hoje. Embora não quero entrar aqui no mérito de Israel e disso tudo, porque isso é outra história. Mas, vejam bem, o povo judeu, dentro das suas concepções, dentro daquilo que eles tinham, a indignação contra os publicanos, e viu os pagãos como gente também sem valor nenhum, porque os pagãos eram que não acreditavam no Deus de Abraão, não acreditavam na religião dos judeus. Então, com isso, essa comparação foi bem colocada por Jesus, dizendo o seguinte: olha, se os pagãos que não acreditam em Deus, que têm as suas, praticam paganismo e tudo aquilo que é de errado, qual a nossa diferença então para os pagãos se a gente cumprimentar apenas quem nos cumprimenta? E quando ele fala cumprimentar, ele quer dizer civilizadamente conviver somente com, ou apenas se dar bem, vamos falar nos nossos dias, apenas com aquelas pessoas que se dão bem conosco. Então, Jesus foi um grande mestre, né, gente? Ele não inventou religião, ele trouxe formas para que a gente ficasse mais esclarecido, ele como mestre, professor, para que a gente fosse mais esclarecido e através desse esclarecimento a gente compreendesse mais das coisas divinas na prática, na vida terrena. Se os publicanos eram tidos como covardes, traidores, e os pagãos, exploradores, e os pagãos eram tidos como gente fora do contexto da religião, pessoas que ignóbil, né, que não serviam para nada, seria então a falta de amar o semelhante, de amar o próximo, de buscar perdoar o nosso próximo. E tudo aquilo que Jesus disse, se não entrar em nosso coração, se não entrou no coração daquele povo, justamente nós estamos então tanto quanto iguais aos publicanos e os pagãos. Qual o primeiro ato, ou qual é a primeira atitude, ou qual é a primeira instrução que recebemos quando chegamos à doutrina espírita? Escutamos nos centros amor, 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 você precisa amar, 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 amar o semelhante, praticar caridade, compadecer por aquele que sofre, amor, amor é amor. Se pararmos friamente para pensar e questionar até mesmo, e nos questionar, dizer qual amor estou praticando para com o meu semelhante? Que tipo de sentimento tenho ainda por desafetos? Qual atitude tenho tomado como espírita, como cristão, sendo espírita ou cristão? De que forma tenho compreendido a instrução de Cristo e a importância desta doutrina na minha, na sua, em nossa vida? Jesus fez comparações, analogias a povo considerado impuros, como os republicanos e os pagãos. Mas ele disse lá embaixo, no que Mateus nos traz, ele diz no final de sede perfeito como o Pai vos é. Nós acreditamos que somos centelhas divinas, que Deus
nos deu, que somos espíritos até milenares, reencarnados, que viemos até mesmo de outras esferas planetárias e estamos aqui no planeta Terra, num momento chave da história da humanidade. E esse momento chave da humanidade é o momento em que estamos saindo do planeta de expiação e provas para o planeta de regeneração. E buscarmos quais são as características desta perfeição, é inadmissível imaginarmos que vamos perfeito como o Pai nos é apenas uma fala simbólica, mas compenetrante para que a gente possa buscar essa perfeição cada dia de forma mais lógica para a nossa vida. Para nós, espíritas, e aí quando eu falo de espiritismo, alguns chamam de espiritismo kardecista, e essa tese é uma tese apenas para diferenciar de outros espiritualismos, mas a comparação daquilo que Jesus disse, para nós que aceitamos as palavras de Jesus e que temos Jesus como nosso guia, nosso modelo, e o cristianismo, e dentro daquele preceito cristão que tem Jesus até mais do que isso, não há diferença desse chamamento que Jesus nos dá para essa compreensão genuína daquilo que ele disse no Evangelho. Quais são as nossas características como espírita para buscarmos não ser perfeito, mas para palmilharmos esta senda terrestre na prática do bem? Primeiro é a prática da justiça. Queremos justiça para conosco, queremos perdão, queremos que nos perdoe, queremos perdão para conosco. Mas até quando vamos avaliar esse sentimento de que a justiça é somente para nós? Nosso pequeno entendimento de seres humanos que somos, reencarnados aqui no planeta Terra, embora sejamos espíritos, qual é o tamanho da nossa visão de prática da justiça? Qual é a nossa visão de justiça? Qual é a nossa visão de espírita, de justiça, para conosco e para com o nosso próximo? Na prática, na busca desta visão de que há uma justiça divina, porque muitas pessoas se sentem injustiçadas na vida. Uns nascem em palácio, outros nascem na miséria, uns nascem doentes, outros nascem com saúde plena, e tudo isso, muitas pessoas se acham injustiçados, principalmente quando não tem uma visão dessa justiça de uma vida futura, uma vida após a morte, ou uma vida que antecedeu a vida, uma vida em outra encarnação. E um dos pilares também da pessoa de bem interrogar a sua consciência. E todo dia nós temos plena oportunidade disso, de estarmos interrogando a nossa consciência.
Será que o que eu fiz é correto? Não se cobrando, interrogando. Será que o que eu fiz é correto? Será que aquela resposta que eu dei foi realmente correta? Será que aquela atitude que tomei foi de acordo com os ensinamentos de Jesus? Ou será que aquela atitude que tomei foi de acordo com o que a doutrina desde o começo está dizendo que é na prática do amor? Será que aquela atitude tomada no centro, na igreja, ou em qualquer lugar que seja, foram atitudes que levaram a procurar a ser não perfeito, mas a uma pessoa de bem? Todas as vezes, meus irmãos e irmãs, que temos a oportunidade de praticar algo que seja bom que façamos, e todas as vezes que tenhamos a oportunidade de praticar uma coisa que não seja para o bem, que tenhamos a dignidade de não fazer. Vejamos bem, na prática, buscando esta busca desta pessoa de bem, seria então na busca de melhorarmos, evoluirmos, na busca da perfeição. Acima de tudo isso, a fé em Deus, a unicidade de Deus. Teve um irmão aí que eu li agora aqui nas mensagens colocadas, ele perguntou se eu sei que Jesus é o Espírito Santo. Eu não vou entrar nesse debate, até porque desde o começo eu falo que a nossa live ela tem por finalidade, não é para ganhar brinde, não é para ganhar, é para levar a mensagem segundo a doutrina espírita às pessoas que queiram, que aceitem, que queiram assistir, e de maneira nenhuma criar um debate. Até porque Jesus disse: eu e o Pai somos um só, eu estou nele, ele está em mim. Aí está respondido. Mas vejam bem, para a bondade, buscarmos ajudar o nosso próximo, crer em Deus, interrogar a consciência e praticar a justiça. Sermos justos. Aqui está dizendo que devemos buscar aqui, quando Jesus fala no livro na narrativa evangélica de Mateus, ele diz: sede perfeito assim como o Pai o é. E nessas características para buscar a perfeição, como um homem, ou pelo menos buscar para ser uma pessoa de bem, diz que devemos buscar a justiça. Então sejamos justos e perfeitos. E quando nós, dentro dessas características, falamos que vamos buscar então, porque quando eu disse há algum tempo atrás aqui, de que nessa mesma live, dizendo que quando chegamos ao centro só escutamos amor, 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 busca de amor, 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 praticar o bem, o bem, o bem, não é isso? É isso que escutamos na doutrina espírita. E às vezes escutamos pessoas que não conhecem a doutrina, que dizem que a doutrina é coisa do demônio. Por falta de conhecimento, obviamente. E tem pessoas que se sentem donos da verdade, são proprietários da mais pura verdade, e dentro das suas verdades, seus dogmas aceitam apenas aquilo, o que nem eu, nem nós e nem os espíritos vamos questionar, cada um no seu momento e na sua sintonia e na sua vibração. Quando dentro dessas características procuramos a bondade, o que é a bondade? A bondade para ajudar o próximo, para possuir também, para a prática da bondade,
possuir uma fé no futuro, numa vida além da vida, uma vida fora do corpo físico. E um dos princípios, amigos e amigas, aceitar que estamos num mundo ainda de expiação e provas, que estamos evoluindo e que iremos no futuro estarmos num mundo de regeneração, onde ainda acontecerá, ainda vai existir o mal, mas não na intensidade que se tem hoje, quando o mal impera. Quando teremos governantes honestos, mais honestos, quando teremos líderes religiosos voltados realmente para a doutrina de Cristo, quando teremos pessoas em nossas convivências, quando melhorarmos, vamos melhorar o nosso entorno, as pessoas que convivem conosco. A humanidade passa por uma grande transição. E quando falamos de espiritismo, não estamos falando dessa construção isolada do espiritismo. Estamos falando de identidades. Porque se formos buscar a identidade do cristão e a identidade do espírita, tirando aqueles que são as suas definições e interpretações, que alguns chamam dogmas, tirando essas coisas, nós vamos observar que o alvo é o mesmo: a melhoria, a transformação, o encontro com os ensinamentos de Jesus, a aceitação dessa espiritualidade que nos orienta todos os dias. Uns chamam de anjos, outros chamam de espíritos de luz. Nas religiões de matriz chamam de entidades, de guias. E cada um, como eu disse aqui, no seu momento. Eu no meu momento, você no seu momento, nós em cada momento. O Evangelho segundo o Espiritismo nada altera dos ensinamentos de Cristo, pelo contrário, são idênticos, apenas traz interpretações diferentes. O Espiritismo, ele também não cria uma nova moral. A moral é a mesma. A transformação, o que nós chamamos de reforma íntima, outros movimentos religiosos chamam de conversão, chamam de transformação aí através do Espírito Santo, outros chamam de transformação através de suas práticas religiosas. Nós, espíritas, chamamos para a reflexão, para a introspecção, para o encontro genuíno com as palavras do Mestre Jesus, para esse encontro de afinidade com os seres da espiritualidade. Eu vou fazer uma pequena leitura aqui que diz muito sobre isso. E é sobre isso que nós estamos falando. Aqui diz o seguinte: no mesmo dia, Jesus, tendo se retirado da casa, assentou-se à orla do mar e reuniu-se ao redor dele grande multidão. Por isso subiu a uma barca, onde se assentou, e todo o povo permaneceu à margem. Ele então, dizendo-lhes muitas coisas por parábolas, falando assim: aquele que saiu a semear
Enquanto semeava, parte da semente caiu ao longo do caminho, e vieram os pássaros do céu e comeram. Outra parte caiu em locais pedregosos, onde não havia muita terra. E logo germinou, mesmo assim, pois a terra estava profunda. Mas levando o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e estes, crescendo, sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e produziu frutos. Alguns grãos renderam 100 por um, outros 60, outros 30. Ouça quem tiver ouvidos para ouvir. Está no livro de Mateus, a narrativa bíblica, capítulo 13, de 1 a 9. Amigos, amigas, irmãos e irmãs, é muito simples esta narrativa evangélica e a compreensão dela. A primeira coisa que nos vem à mente na parábola do semeador, que aquilo que plantamos, aquilo que semeamos, volta para nós. O bem e o mal é a lei do retorno, ou se quiser chamar, lei de causa e efeito. Quando no princípio da parábola, alguns grãos que caem e os pássaros vêm e comem, nós então podemos compreender de que são aqueles que chegam às casas espíritas, recebem tratamentos, ouvem a mensagem, mas infelizmente se vão porque não admitem, porque passam a não aceitar a mensagem que lhe foi repassada pelos nossos irmãos. No segundo momento a gente vê que os grãos caem, mas caem no meio de pedras. E logo elas nascem, mas por não adquirirem raízes, elas são queimadas pelo sol. São assim as pessoas que procuram as casas ou as igrejas e ficam um bom tempo mais elevadas, não fazem as suas raízes, não adquirem a reflexão certa dos ensinamentos doutrinários. E muitos não admitem a doutrina e vão embora. Eu imagino muitas vezes que é como se fosse ali você começar a congregar, encontrar um com os outros, manter a fraternidade, compreender, estudar, e você cria aquela energia, você está como se fosse um grande braseiro, e você sai sozinha, como se fosse uma brasa, e apaga, perde a energia daquela sintonia, alguns chamam de egrégora espiritual. Aqueles outros que vão e ficam são aqueles que se tornam sedentos por conhecimentos, se tratam, compreendem, aceitam e se transformam naqueles trabalhadores. Todos têm oportunidade de aprender, todos têm oportunidade de chegar. Precisamos vencer e ter coragem, principalmente, de vencer e superar até mesmo o preconceito que existe contra os espíritas. Não contra os espíritas, vamos mudar, contra o espiritismo. E muitas pessoas sequer têm coragem de dizer que são espíritas. Tem vergonha de quando se falam de qual é a minha religião? Eu sou cristão. Eu não sou espírita. Graças a Deus.
precisamos vencer a timidez, o medo e a superação do preconceito para conosco. Já escutei de espíritas que diz que não tem coragem de dizer que é espírita em seu local de trabalho. Dificilmente esses darão frutos, pois a maior caridade que existe é a propagação da doutrina espírita, para que as pessoas recebam essa mensagem. Eu posso falar de mim. Eu, aqui na cidade onde moro há muitos anos, já participei de outras religiões há muitos anos atrás, que nem vou citar para não criar constrangimento, mas já conhecia a doutrina espírita. Aí fui eleito vereador aqui na cidade, e uma cidade que tem um aspecto muito forte, tanto do catolicismo quanto da religião protestante evangélica. E não falo isso como ato de heroísmo, não. Ninguém é herói de nada. Mas eu tive a oportunidade de me posicionar, tive prejuízos eleitorais, mas eu tive a oportunidade de me posicionar como espírita. E aí, depois que passaram esses anos todos, eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de fazer, inclusive, essas lives, que muitos, não faz isso, você vai se queimar, tal. Pelo contrário. É papel preponderante do espírita se posicionar. Porque não pode ser terra, levado para todos os lugares. Não pode ser a semente que cai entre pedras. Não pode ser a semente que cai não em terra firme. Ele precisa ser a semente que produza outras sementes, que dê frutos. Esse é o nosso papel. Meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs, eu hoje acompanhei os noticiários e sobre uma pesquisa das religiões no Brasil. E em primeiro lugar está a Igreja Católica, muito natural. A igreja, o Brasil foi colonizado pelos católicos. Em segundo lugar está os evangélicos, que cresceram. Parece que há 8 pontos dos católicos, subiu tantos pontos dos evangélicos. De cada 4 brasileiros, 1 se diz evangélico. E o espiritismo parece que é 1,8 ou 2, um negócio assim. Aqui no estado de Goiás é 3,7, onde eu moro. Qual é a nossa missão como espírita? Não é levar a doutrina? E muitas vezes nós estamos, como eu disse, cada um no seu tempo. Mas precisamos divulgar a doutrina mais. É claro que não queremos, se pudéssemos, queríamos, centros cheios e todo mundo acreditando naquilo que temos convicções e fé. Ao mesmo tempo que estamos falando que o planeta passa por uma transição, nos diminuímos em alguns aspectos. É preciso que a mensagem chegue às pessoas. Sofremos às vezes alguns preconceitos, isso é muito natural. Quanto tempo a igreja
protestante sofreu preconceito quando chegou ao Brasil, e quantos anos de preconceito, que as pessoas tinham até medo de dizer que eram protestantes ou evangélicos, crentes, nós chamávamos de crentes. Precisamos superar esse tipo de sentimento. Precisamos falar um pouco mais de Jesus. Precisamos falar dos espíritos, precisamos falar de Kardec, precisamos falar dos mentores espirituais, precisamos dar exemplo, precisamos sim falar, mas precisamos falar mais de Jesus, de sua obra e a verdadeira essência da doutrina qual pertencemos. Precisamos amar mais, falar mais do amor de Cristo na vida das pessoas. Precisamos, como disse, romper a vergonha, nos manifestar, falar desse amor maravilhoso da doutrina, não ser chato de maneira nenhuma, mas com toda a nossa prudência, precisamos sim falar da doutrina espírita. E dentro dessa pesquisa eu percebi uma coisa: o nível de escolaridade dos espíritas, sem querer aqui de maneira nenhuma partir para o lado do orgulho, mas é um nível, segundo a pesquisas, os espíritas são estudados e tal, tem um nível superior e aquela coisa toda. Gente, precisamos atingir as camadas mais pobres da sociedade. Não basta só fazer a caridade material, precisamos falar da espiritualidade. Precisamos romper os muros dos centros espíritas. Precisamos ter coragem, como Paulo teve. Precisamos sair, muitas vezes, da mesmice. E precisamos, acima de tudo, demonstrar a nossa fé. Porque acreditamos ou não na espiritualidade. Acreditamos ou não na vida futura. Nós, espíritas, sabemos que temos uma missão preponderante. E essa missão ela é dada a nós e nós tomamos como missão. Missão quer dizer corpo diplomático, os missionários. Nós somos os missionários que viemos para cá para poder, neste plano, para falar aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, que existe vida após a morte, que a vida continua, que não se desesperem quando perderem um ente querido. Precisamos juntos realizar um trabalho espiritual em que tenhamos realmente condições, não só pela palavra, mas pelo exemplo, de falar da espiritualidade. Fica a mensagem desta noite, desta semana. Ixi, caiu aqui, ó, gente. É porque eu fui olhar aqui para... Tô sem barba, tô desacostumado. E aí, vou chamar vocês, aqueles que quiserem e puderem, para que a gente possa fazer uma oração de encerramento
nesta água. Pedir a Deus que traga o remédio necessário para cada um de nós. Bondoso Deus, espiritualidade amiga que conduz as nossas vidas. Divino Mestre Jesus, queremos agradecer por este momento, por esses minutos que tivemos aqui de reflexão, da busca de nos tornarmos, no mínimo, pessoa de bem, de bom espírito, prática do amor, da justiça, da paz, da fraternidade, que seja para nós o lenitivo necessário para que a gente possa agir em nossas vidas. Agradecer a Eurípides Bassanufo, mentor espiritual, que nos dê a oportunidade de fazermos o mínimo, o máximo que puderem, no mínimo que tivermos condições. Agradecer a Jesus, agradecer a Deus pelo dom da vida. Continue conosco, visite cada lar, visite os presídios, os hospitais desta cidade, deste país, deste planeta. Que a paz possa estar na mente daqueles que estão em guerra, para que assim a paz possa reinar no plano terrestre. E assim, queremos agradecer a oportunidade e ao mesmo tempo pedir que os espíritos amigos tragam dos laboratórios espirituais o remédio necessário para a cura dos males do corpo e, se precisar, do espírito. Esteja conosco, Jesus. Muito obrigado. Que assim seja. Gente, eu vou tomar um pouquinho da água fluidificada, agradecer e um excelente final de semana a todos.